Olá, pessoal! Estamos aqui para falar de um assunto super importante, que é a extinção da DIF e que passa a ser obrigatório o envio das informações pelo E-Social e pelo REINF. Anteriormente, as informações da DIF eram feitas de forma anual. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2025, as informações enviadas pelo E-Social e pelo REINF são feitas de forma mensal. Chama a vinheta. A partir do ano calendário de 2025, as informações do DIF passou a ser obrigatório pelo E-Social, como já foi dito. Já temos a ferramenta pronta no CIP, da qual já envia a folha de pagamento dos servidores efetivos, comissionados, contratados e eletivos. Mas vale lembrar que o CIP também tem a ferramenta de envio dos autônomos, que são os prestadores de serviço que recebem por nota. E esses prestadores de serviço também precisam ser informados para o E-Social. E aí, aonde entra a aba autônomo do CIP. Porque essa aba é específica para esse grupo. Por quê? Porque eles não têm a mesma contribuição previdenciária que o pessoal que vai na folha. Então, tanto que a contribuição deles é 11%. Então, o ideal é que as prefeituras que não fizeram envio a partir de janeiro de 2025 façam-se a retificação, para que essas informações vá pelo E-Social. Dando continuidade aqui ao tópico que a Diana acabou de se referir em relação aos prestadores de serviço. Anteriormente, a 2025, o envio desses prestadores eram gerada a informação, aliás, através do sistema de contabilidade, onde a partir da geração era juntado com um arquivo de folha de pagamento dentro da DIF e enviado esses dois arquivos juntos. A partir de 1º de janeiro, a informação tem que ir somente no E-Social desses prestadores de serviço e dentro do REINF, que ele é gerado a partir de notas fiscais de pessoas jurídicas dentro do sistema de contabilidade e alguns casos de pessoas físicas, alguns casos específicos de pessoas físicas. Lembrando que nem todas as empresas que tiram nota fiscal que prestam serviço para o município, elas precisam fazer esse envio, elas precisam fazer essa retenção dentro do município. Elas cabem, por exemplo, empresas que atuam pelo Simples Nacional, não tem retenção de IR para o município, portanto o município não vai ter obrigatoriedade de informar, de prestar contas sobre retenção de IR dessas empresas, dessas pessoas jurídicas. Vale lembrar também, pessoal, que são informações importantes e pelo E-Social, a informação que vai gerar um informe de rendimento desses trabalhadores e prestadores de serviço vai através da tabela S1210, denominada pagamentos. Essa tabela é que vai estabelecer o que foi pago para cada trabalhador ou contribuinte individual e que a partir daí vai se formar um informe de rendimento. Então, o não envio dessas informações automaticamente acarreta da não geração do informe de rendimento para aquele trabalhador que teve a retenção no município. No CIP, gente, a informação não é complexa. É necessário cadastrar o autônomo no menu 2.10.1, lembrando que lá vai ser necessário dados pessoais como nome, CPF e dentre outros dados que o E-Social exige. Vale lembrar que não é o sistema, é exigência do E-Social. E no menu 2.10.2 acontece a movimentação financeira. E na movimentação financeira que vai ser estabelecido o valor da nota, a data da nota e qual é o estabelecimento da prefeitura que está pagando aquela nota, para que possa ser informado direitinho dentro do E-Social. Com isso, fazendo essas configurações no menu 2.10.1 e 2.10.2, vai ser habilitado
o envio do cadastro de autônomo através da tabela S2300, que é o trabalhador individual, e as informações de remuneração e pagamento, elas continuam com as mesmas tabelas do Folha, que é o S1200 em relação à remuneração e S1210, que é em relação ao pagamento. E este pagamento é o que vai estabelecer o informe de rendimento, conforme eu já falei. Então, temos a ferramenta, né? Faremos vídeos autoexplicativo desse menu específico, para ser mais específica nesses pontos, nesses termos. E com isso, caso tenham dúvidas de como utilizar a plataforma, buscar o nosso suporte. Pois tudo que tiver voltado em relação à ajuda que o CIP possa disponibilizar, nosso suporte está disponível para esse tipo de ajuda. Em relação ao REINF, lembrando que as pessoas jurídicas que retêm, existe a retenção do imposto de renda dentro da nota fiscal, a informação, a prestação de contas é feita a partir do pagamento dessa nota fiscal, a quantidade líquida, e ao efetuar o pagamento dessas notas fiscais, os eventos ficam disponíveis para o envio. Se for uma retenção de pessoa física, vai no evento 4010. Se houver uma retenção de pessoa jurídica, vai no evento 4020. A disponibilidade fica dentro do módulo do REINF ao acessá-lo. Pelo SCPI versão desktop, que é o SCPI 8, você consegue acessar o menu lá pelo módulo Contas, na opção Prestação de Contas, vai ter o menuzinho do EFD REINF. Pelo SCPI 9, tem um módulo próprio, um módulo do EFD REINF logo ao acessar a tela principal do sistema. Se houver, caso haja qualquer dúvida em relação a esses envios, entre em contato aqui com o nosso chat, que nós orientamos passo a passo de como fazer o envio dessa prestação de contas. O período é até o 15º dia do mês subsequente para o envio dessa prestação de contas. Por acaso, se o 15º dia cair no fim de semana, por exemplo, você pode optar pelo envio no próximo dia útil. Não precisa, como antigamente, enviar um dia anterior ao dia final da prestação. Pode-se enviar o próximo dia útil. Vale lembrar que os prazos que a Erisane citou aqui para o REINF é o mesmo para o E-Social, segue a mesma regra. E conforme a Erisane falou também sobre a DCTF Web, os dados de retenção de previdência, tanto da Folha como dos servidores, como dos autônomos, também vão para a DCTF Web. Uma pergunta importante para esse tema. Quais seriam os impactos para o não cumprimento? Pois bem, vamos falar sobre a cultura que os municípios têm em não reter o desconto do INSS, que seria os 11% para os autônomos. No momento em que a gente passar a informar esses autônomos para o E-Social, automaticamente ele vai calcular 11% sobre a base de cálculo do valor informado. Então, é necessário corrigir essa cultura que os municípios têm, gerar nota já com desconto de 11%. Em relação ao imposto de renda, depende do valor que se é pago, porque aí vai ser calculado de acordo com a tabela do imposto de renda, certo? E aí, outro impacto importantíssimo para quem não fez o envio agora em 2025, a partir de janeiro, é que os informes de rendimento passam a ser gerados pelo E-Social e pelo REINF. Então, aqueles prestadores de serviço que tiveram impostos retidos na nota de serviço prestado como autônomo e não foram informados, eles vão querer seus informes de rendimento referente a 2025 lá em 2026, quando eles forem declarar o imposto. E aí, cadê esse informe se não foi informado pelo E-Social? Essa informação? Fica a pergunta. Aí a gente aqui orienta a necessidade da retificação dessas informações. E aí, por isso que a gente alerta sobre a retificação
e a retenção dos 11% do INSS, porque no momento que a gente for retificar esses autônomos, informar lá no CIP para mandar para a social, mesmo que no CIP eu não informe um desconto de 11% em relação à Previdência, o E-Social vai calcular, que vai dar divergência de valores, né? E vai gerar mais essa conta. Então, assim, atualmente os DARFs, a DCTF Web já foi enviada, terá que ser reaberta juntamente com a E-Social, e vai haver um recálculo da DCTF Web após essas retificações. A gente já deixa aqui o alerta. E com essa reabertura da DCTF Web, com essa retenção dos 11% dos autônomos, vai sim gerar um valor a pagar referente a esses meses. Então, a gente repete de novo a tecla. A orientação é que culturalmente extinguam essa cultura, né? Façam o que é correto, o que é informado pela Receita, que é reter os 11% do contribuinte individual e fazer a informação pelo E-Social, para que quando chegar a época de informar os informes de rendimento recebido pelo município, esse autônomo ter o seu informe de rendimento. Como a Erislane já frisou, qualquer dúvida, pedimos que entre em contato através do nosso chat, que está disponível pelo WhatsApp 86 3085 5709. Também está disponível através do nosso site www.contreina.com. E lá no nosso site também tem os números oficiais para quem deseja ligar e falar com o nosso suporte. Até o próximo vídeo, pessoal!